Olá, sejam bem-vindos a mais uma palestra técnica na sala de videoconferência da empresa Telemática. As palestras técnicas online aqui realizadas são destinadas aos profissionais técnicos, lojistas e pessoas leigas que buscam informações e compartilhamento de ideias no segmento da assistência técnica de dispositivos móveis celulares e informática, tais como telefones celulares, smartphones, tablets, notebooks e desktops. É uma área que tem crescido muito no país. Observamos hoje que o número de dispositivos móveis já ultrapassou em muito o número de habitantes. E por causa desta explosão, abriu-se uma lacuna muito grande de profissionais capacitados tecnicamente a consertá-los. Portanto, buscando diminuir a lacuna destes profissionais, este canal tem debatido alguns temas, objetivando direcionar profissionais a buscarem qualificações que possam diretamente influenciar no melhor rendimento diário, aumentando a sua lucratividade nesse segmento que muito cresce no Brasil. Meu nome é Celso Muniz. Sou idealizador, coordenador e professor nos cursos de qualificação profissional ministrado pela empresa Telemática. Iniciei minhas atividades profissionais no segmento da eletrônica e telecomunicações como estagiário na empresa Motorrádio do Brasil, passando pela NEC do Brasil, operadora de telefonia pública no estado de São Paulo, Telesp, hoje Vivo, empresa de telecomunicações Amper do Brasil, SCOM Engenharia de Telecom e, atualmente, Telemática. Dando prosseguimento a esta série de palestras no segmento da manutenção do telefone celular, a proposta hoje é falarmos um pouco sobre a análise e defeitos em smartphones. Até há pouco tempo, o dispositivo móvel celular se restringia somente ao telefone celular. Com o avanço galopante da tecnologia, entrou em cena os smartphones. E mais recentemente, estamos convivendo com os tablets, que nada mais é que um grande smartphone na forma simplista de vermos e entendermos previamente este novo instrumento de comunicação. Com a entrada dos telefones chineses no mercado nacional, houve um decréscimo muito grande do valor unitário dos telefones celulares. Muitos profissionais de assistência técnica pensaram até em migrar para outra área de atuação, pois se comentava que era mais fácil comprar outro telefone celular, devido ao seu baixo preço, que enviar para o conserto numa assistência técnica. Com a entrada dos smartphones no mercado nacional, esta ideia de jogar fora um dispositivo móvel com defeito e sair a comprar outro, caiu por terra. Hoje podemos encontrar no mercado smartphones com certas restrições operacionais na faixa de $150. Valor esse considerado por muitos como sendo relativamente baixo. Uma boa parcela da população brasileira se localiza como consumidores de smartphones na faixa de $300 a $500. E uma classe exigente que somente compram os tops de linha, compreendidos hoje na faixa superior entre $800 a $1.100. Pensar que usuários compreendidos nas faixas de $300 a $1.100 irão descartar para o lixo eletrônico seus smartphones, no primeiro laudo técnico de defeito na placa eletrônica, como faz com os telefones celulares, é um ledo engano do pseudotécnico que atua no reparo de periféricos da placa eletrônica. Para que possa sobreviver nesse segmento daqui em diante, certamente será necessário buscar conhecimentos
e ferramentas que possibilitam o reparo dessas unidades defeituosas. Então pergunto a vocês: vale investir em conhecimentos e ferramentas que venham melhorar o recurso técnico? Sou suspeito a responder essa pergunta, mas digo a vocês que vale, pois o valor de uma manutenção é diretamente proporcional ao valor do dispositivo móvel celular. Portanto, posso garantir a vocês que é um segmento que promete crescer e se tornar muito rentável. Mas nunca se esqueça também que o público que se utiliza desse dispositivo móvel celular é um público muito exigente, que busca qualidade, tem conhecimento dos seus direitos, portanto, exigirá do profissional um maior investimento em qualificação profissional, infraestrutura, organização e atendimento diferenciado. Smartphone, numa tradução livre do inglês, pode-se dizer como sendo telefone inteligente. É um telefone celular com funcionalidades muito avançadas, estendidas por meio de programas denominados aplicativos, que são executados e gerenciados por um sistema operacional. Os sistemas operacionais dos smartphones permitem que desenvolvedores criem milhares de programas adicionais, com diversas utilidades, agregados em sites como o Google Play. Geralmente, um smartphone possui características mínimas de hardware e software, sendo as principais a capacidade de conexão com redes de dados para acesso à internet, a capacidade de sincronização dos dados do organizador com um computador pessoal e uma agenda de contato que pode utilizar toda a memória disponível do telefone celular. No princípio, o smartphone foi idealizado como sendo um telefone celular com as funcionalidades de um PDA. Para simplificar um pouco, também podemos dizer que o smartphone é a junção de um telefone celular com um computador, já que tem as funções semelhantes a esses dois dispositivos. De um lado, funciona e se comporta como um telefone celular, realizando chamadas telefônicas como um telefone celular comum. Do outro lado, se comporta como um computador, executando funções complexas em atendimento a aplicativos comuns até então a computadores pessoais. Hoje, sua parte PDA passou a ter a funcionalidade superior à de um computador pessoal, com gerenciamento de uma infinidade de aplicativos, conectividades e interatividades com diversos dispositivos externos, sensores, GPS e internet. Veremos mais adiante que a complexidade de um smartphone hoje ultrapassa e muito a funcionalidade de um simples computador pessoal. Para entendermos o funcionamento de um smartphone, antes vamos voltar um pouco e conhecer internamente a placa de um telefone celular. Com fins didáticos, para facilitar o estudo de toda a estrutura do hardware do telefone celular, fiz uma divisão do telefone em 3 partes. Setor lógico. Este setor é responsável por toda a inteligência do telefone celular. Nele se concentra o processador principal CPU, as memórias, circuito integrado responsável pelo gerenciamento do áudio e gerenciamento de toda a energia do telefone celular. Os componentes nesse setor da grande maioria dos telefones celulares estão vindo com uma resina que impedem que os componentes sejam retrabalhados. Também são de tecnologia BGA. Os terminais são em esferas, localizados na parte inferior do componente. Para que o técnico possa efetuar o retrabalho ou a sua manutenção neste modelo de componente,
terá que ter um treinamento específico que o capacitará a manusear ferramentas dedicadas e possuir uma técnica diferenciada. Setor de radiofrequência. Este setor é responsável pela recepção e envio do sinal de radiofrequência ao espaço. Setor do telefone celular, onde se concentra a maior parte dos defeitos, chamado pelos técnicos como sendo defeitos de placa. A maioria dos profissionais técnicos que desconhecem como funciona esse setor do telefone celular, os componentes eletrônicos, suas características e funções, geralmente faz um retrabalho com a estação de ar quente e descarta a placa, informando ao cliente que o defeito é na placa eletrônica e, portanto, sem solução. Setor periférico, onde todos os profissionais que trabalham no segmento da assistência técnica atuam fazendo consertos. É a parte do telefone celular que o usuário vê. Os defeitos aqui são geralmente relatados e assinalados pelo próprio usuário no momento da entrega do telefone celular na assistência técnica. Microfones, alto-falantes, conectores, display, touch, teclado e botões. Não é necessário o conhecimento da eletrônica para diagnosticar e reparar defeitos nesse setor. Apenas saber manusear os instrumentos e ferramentas necessárias para fazer as substituições dos periféricos. Foto de uma placa do telefone celular. Aqui ficará mais nítida a divisão existente e destacarei aqui nesta placa os 3 setores mencionados anteriormente. Setor de radiofrequência, responsável pela transmissão e recepção das informações entre telefone celular e estação radiobase. Setor lógico, onde se encontra o processador principal CPU, memória e circuito integrado responsável pelo gerenciamento do áudio e energia. Dificilmente o técnico tem condições de efetuar a troca dos componentes nesse setor. Uma parcela dos componentes eletrônicos são cobertos por uma resina. A resina tem como objetivo dificultar o movimento desses componentes no momento de um forte impacto na placa. Por outro lado, também dificulta o trabalho de rebale e reflow. Na foto, é possível observar a resina nos componentes. Portanto, nesse setor, o técnico tem muito pouco a mexer no hardware. Defeitos de software são geralmente resolvidos por aplicativos dedicados ou box de programação celular. Setor periférico. Esse setor é onde o técnico que nunca participou de um curso de capacitação profissional atua com maior facilidade. A grande maioria dos defeitos aqui apresentados são originários do manuseio inadequado do usuário e geralmente de fácil localização. A maioria dos conectores apresentam quebra, solda fria ou deformações. Geralmente, o defeito já é identificado pelo próprio usuário, o que facilita em muito o reparo pelo profissional da assistência técnica. O telefone celular está cada dia mais simplificado. No início, tínhamos placas eletrônicas complexas, com componentes eletrônicos dispostos em ambos os lados das placas. A totalidade dos componentes eram SMD, de fácil retrabalho. Os telefones celulares tinham um preço elevado e, devido a este custo, a sua manutenção também era elevada. Hoje, esse cenário mudou muito. A tecnologia dos componentes eletrônicos evoluiu e, ao abrir um telefone celular, já podemos observar que a quantidade dos componentes eletrônicos existentes na placa eletrônica diminuiu
assustadoramente. O valor, mais ainda, acrescentando a invasão dos telefones celulares de fabricação chinesa. Aqui vemos uma placa eletrônica onde pode-se observar que toda a complexidade eletrônica se baseia em apenas 3 circuitos integrados inseridos em um único setor, agora mesclado entre o setor de radiofrequência e o setor lógico. Fora desta redoma, o circuito integrado responsável pela comunicação Bluetooth. Muitos profissionais, diante deste fato, começaram a abandonar o interesse pelo conhecimento técnico. Muitos se perguntam: para que investir em capacitação profissional, se logo não terá mais componentes complexos para se preocuparem? Evidente que esses profissionais acreditam que será possível se manter no segmento da assistência técnica apenas realizando troca de periféricos, LCD, conectores, flat cables, telas de toque, alto-falantes e microfones. Já escutei da boca de vários técnicos que para consertar um telefone celular não é necessário ter qualquer conhecimento técnico, apenas a prática. Será possível mesmo manter-se no segmento da assistência técnica, realizando diagnósticos e consertos sem nenhum conhecimento técnico? Poder-se-ia se esse pequeno dispositivo de comunicação móvel parasse no tempo com essa estrutura até aqui apresentada. Mas isso não ocorreu. O simples telefone celular, de apenas 3 componentes eletrônicos de relativa complexidade, se torna, então, nesse momento, o precursor de um dispositivo móvel celular de maior complexidade, repleto de componentes eletrônicos necessários para que o dispositivo realize uma grande quantidade de funções em resposta a uma gama enorme de aplicativos. A comunicação desse dispositivo não se restringe somente a uma estação radiobase. A sua comunicação agora é realizada com outros dispositivos, máquinas, satélites e a internet Wi-Fi. Faço agora uma pergunta a vocês. Será que o profissional técnico que optou por atuar somente na parte periférica da placa eletrônica e que abandonou a ideia de se qualificar profissionalmente, participando periodicamente de cursos de capacitação profissional, terá condições de diagnosticar e reparar este novo dispositivo móvel celular de relativa complexidade? O objetivo nosso neste momento aqui não é um estudo aprofundado do funcionamento de uma placa eletrônica do smartphone, mas sim uma explanação que transmitirá a vocês uma ideia desta complexidade que estamos aqui discutindo. Vou ilustrar alguns setores e partes da placa eletrônica de um smartphone, e certamente vocês terão uma ideia clara da importância do conhecimento do seu funcionamento para que possam diagnosticar e reparar anomalias existentes na placa eletrônica. Mostrarei alguns componentes eletrônicos importantes e vocês farão uma reflexão se será necessário ou não um conhecimento técnico para progredir nesse segmento rentável que é o da assistência técnica de dispositivos móveis portáteis. De maneira didática, assim como dividir o telefone celular, vamos agora dividir o smartphone para que possamos compreender sua estrutura. Digo que podemos dividir o smartphone em 2 partes. A primeira parte da ilustração, ele tem em seu interior um telefone celular. O que quero dizer com isso? Ele tem um setor
que mantém todas as características de um telefone celular. Isto é necessário para que possa se comunicar com o meio externo, no momento que se comporta como um telefone celular comum. A segunda parte da ilustração, ele tem em seu interior um computador pessoal, pois tem todas as características de um pequeno computador, possuindo um sistema operacional que faz o gerenciamento de diversos aplicativos, gerenciamento de periféricos, portas de comunicação e dispositivos, tal como um computador. Evidente que se trata apenas de uma ilustração didática para que possamos entender claramente que o smartphone, telefone inteligente, é o conjunto de duas funções em um mesmo dispositivo: telefone celular e computador. Fui buscar uma placa eletrônica conhecida de muitos técnicos que já atuam no segmento da assistência técnica para iniciar a explanação da estrutura de uma placa eletrônica do smartphone. A placa eletrônica do iPhone 3, smartphone considerado o grande inovador e divisor de águas entre todos os dispositivos inteligentes. Observa que a complexidade retorna aqui nessa placa eletrônica. No telefone celular que acabamos de ver, a sua complexidade se resumia apenas a 4 componentes eletrônicos. Citaria o amplificador de potência, processador, memória e Bluetooth. Aqui nesta placa retorna a grande quantidade de componentes eletrônicos de alta complexidade, exigindo do profissional que irá manuseá-la um conhecimento da eletrônica e eletricidade. Acompanhando a divisão didática que fiz para compreender a estrutura do smartphone, vemos aqui a estrutura de um telefone celular, todos os componentes necessários para que o smartphone funcione como um telefone celular, possuindo todos os componentes eletrônicos e funções comuns a um telefone celular. Aqui observa o que podemos chamar de computador, ou seja, um grupo de componentes eletrônicos necessários para que o smartphone tenha toda a funcionalidade de um computador, realizando em obediência a um sistema operacional a execução simultânea de diversos aplicativos, interação com dispositivos externos e rede de internet. Retornando ao setor que compreende o telefone celular, vemos aqui o setor de radiofrequência. Setor este que é responsável pela comunicação entre smartphone e a estação radiobase ERB. E o setor lógico, com o processador CPU, memória e circuito integrado responsável pelo gerenciamento da energia. Sempre que olharmos para um smartphone, devemos observar esta divisão. Uma parte dele tendo o comportamento de um computador que o caracteriza como um dispositivo inteligente, e uma parte sendo o telefone celular, que é responsável pela interação do dispositivo com a estação radiobase, fato que o caracteriza como sendo um dispositivo móvel celular. Agora vou abrir um pequeno intervalo de 10 minutos e voltamos. De frente a qualquer defeito na placa eletrônica, para iniciarmos uma análise, temos que ter algumas ferramentas. As ferramentas foram desenvolvidas para facilitar o diagnóstico e localização do defeito pelo profissional técnico. Muitos defeitos existentes na placa eletrônica somente serão possíveis as suas localizações através da utilização dessas ferramentas.
Vamos então conhecer estas ferramentas. A primeira é o diagrama em bloco. Vou usar como exemplo o smartphone da marca Samsung, modelo S3 GTI 9300. Este modelo é um dos smartphones mais vendidos no mercado nacional atualmente. Certamente todos os técnicos de telefonia celular já receberam em suas bancadas este modelo para reparo. O diagrama em bloco do telefone celular foi feito para que o técnico tenha uma visão panorâmica de todos os setores, componentes eletrônicos principais e seus periféricos. Esta visão panorâmica da placa eletrônica e o conhecimento técnico farão com que a análise da anomalia seja mais simplificada e fácil de ser realizada, possibilitando que o profissional técnico tenha todos os principais componentes e quais os circuitos periféricos que estes componentes eletrônicos gerenciam. Como exemplo, nesse diagrama em bloco, podemos conhecer toda a estrutura da placa eletrônica, quais os setores existentes e seu relacionamento. Recordando a divisão em duas partes de um smartphone, fica claro aqui nesse desenho a parte que compreende a um telefone celular, ou seja, o setor de radiofrequência. Ampliando a figura, observamos a representação dos filtros de entrada, amplificador de potência PA e o transceiver, este último sendo o circuito integrado responsável pela tradução do sinal analógico vindo do espaço em digital para ser entregue ao setor lógico e vice-versa. Analisando a estrutura pela divisão em duas partes do smartphone, resta agora a parte lógica, aquela que descrevi como sendo a parte que compreende a inteligência, gerenciada por um software operacional com a função de trabalhar vários aplicativos, dispositivos externos, rede de internet e periféricos. O processador principal, memória e alguns periféricos que são conectados diretamente ao processador principal, os quais são vistos associados diretamente ao processador. O codec, circuito integrado de áudio, que tem a função de fazer todo o gerenciamento do áudio e acoplamento do áudio e seus dispositivos externos. Microfones, alto-falantes, rádio FM e conectores externos de áudio. Regulador de tensão, circuito integrado responsável por todo o gerenciamento da energia no smartphone. No diagrama em bloco também se observa as interligações deste componente eletrônico com toda a estrutura. E por último, as conexões com o meio externo. Essas informações são encontradas em manuais técnicos. Todos os smartphones são possuidores de um manual técnico, cuja função é orientar o técnico com todas as informações necessárias à manutenção em bancada. A segunda ferramenta que aqui destaco é também muito útil na mão do técnico: Troubleshoot. Trata-se de uma ferramenta poderosa na mão do profissional. É um fluxograma que detalha todo o procedimento que o técnico terá que ter para diagnosticar e reparar a anomalia na placa eletrônica. Desenvolvido pela equipe de projetistas, o Troubleshoot detalha para cada defeito quais os possíveis componentes eletrônicos envolvidos, o setor da placa e os procedimentos a serem desenvolvidos para solucionar o defeito através de uma dinâmica de perguntas e respostas. Presente em todos os manuais técnicos, esta ferramenta é, na minha visão, a forma mais objetiva e técnica para iniciar a análise de uma anomalia.
A terceira ferramenta é o esquema elétrico. Por definição, o esquema elétrico ou desenho elétrico é a representação gráfica de uma placa eletrônica, instalação elétrica ou parte dela com os elementos elétricos, legendas, símbolos e conexões. Com o esquema elétrico, o profissional técnico tem condições de analisar todo o percurso da corrente elétrica pelos componentes eletrônicos e suas conexões. Com esta ferramenta é possível traçar todo o caminho e verificar com instrumentos de testes as transformações que a corrente elétrica sofre ao passar pelos componentes, conectores, chaves e trilhas. E a quarta e última ferramenta aqui destacada é o layout da placa eletrônica, pois sem esta informação fica quase impossível localizar os componentes eletrônicos. O layout da placa, o desenho da placa eletrônica, ilustra todos os componentes eletrônicos, sua disposição na placa, nomenclatura, código ou valores. Com estas informações é possível, após uma análise técnica debruçada sobre o esquema elétrico, localizar de forma fácil e rápida todos os componentes na placa eletrônica. Portanto, para que o técnico tenha condições de diagnosticar, localizar o componente defeituoso e reparar a placa eletrônica, terá que ter o domínio dessas 4 ferramentas aqui apresentadas. Caso o técnico tenha a necessidade de iniciar uma análise técnica do defeito e não possua uma dessas ferramentas, dificilmente terá êxito na sua análise. A grande dificuldade encontrada entre os profissionais técnicos é possuir em sua biblioteca técnica todos os manuais técnicos. Este material geralmente é encontrado em fóruns específicos de telefonia celular, onde técnicos fazem intercâmbios de manuais e informações técnicas. Vamos conhecer a estrutura da placa eletrônica do Samsung 3. Iniciando pelo setor que compreende o telefone celular. Esta placa tem componentes eletrônicos em ambos os lados. Deste lado, o setor de radiofrequência. Dando um zoom na placa, vamos conhecer melhor os componentes principais da placa eletrônica. Vou destacar em vermelho na placa eletrônica do smartphone o setor que compreende o setor de radiofrequência. Dentro desse setor, alguns componentes deverá sempre chamar a nossa atenção. A salientar é o amplificador de potência, comumente chamado pelos técnicos de PA. Este componente é responsável pela amplificação do sinal TX de radiofrequência. A amplificação sempre estará associada à distância que o smartphone se encontra em relação da herb ou estação radiobase. É o componente que mais apresenta defeito no smartphone. Associado a ele, podemos ter os seguintes defeitos: sem sinal DRF, sinal DRF oscilante, sinal DRF fraco ou alto consumo da bateria. No site de ensino à distância telemática, tenho um módulo de estudo chamado Estudo do setor de radiofrequência do telefone celular, onde descrevo todo o funcionamento desse setor do telefone celular, analisando cada etapa, componente por componente, seu funcionamento e defeito. Este módulo também faz parte do curso de manutenção celular à distância, ministrado pela empresa telemática. Agora que vendi o meu peixe, vamos retornar à descrição da placa eletrônica do Samsung S3. Hoje, a grande maioria dos smartphones
e telefones celulares usam amplificadores de potência fabricados pela Skyworks. Observa que este é um Skyworks, pela nomenclatura SKY 77604-31. Encontrando um amplificador de potência com a mesma nomenclatura em outro smartphone de modelo e marca diferente, poderá ser substituído por este aqui ou vice-versa. Outro componente importante no setor de radiofrequência é o circuito integrado de radiofrequência, o conhecido transceiver, cuja função é fazer a modulação e demodulação do sinal de radiofrequência. Próximo a ele, outro componente vital ao seu funcionamento, o oscilador de radiofrequência. Caso este oscilador deixe de fazer a sua função, que é gerar um sinal de 26 MHz, que servirá de referência para a demodulação e modulação do sinal DRF, o smartphone não terá sinal de rede. O smartphone, além de ter as funções de um computador, que é a execução de vários aplicativos e sua conexão à internet para navegação na nuvem, os modernos smartphones agregam novas funções de interatividade com o meio externo. Portanto, é necessário saber qual é o componente eletrônico responsável pela sua execução, pois este componente pode se tornar inoperante devido a forte impacto, oxidação ou mesmo fadiga do material. Certamente, se o proprietário do dispositivo for um assíduo usuário dessa facilidade ou interatividade, ao constatar sua ineficácia operacional, irá buscar na assistência técnica a correção do defeito. Observo muitos pseudos técnicos desconhecerem a função e total desconhecimento do componente eletrônico responsável por ela. Facilmente, esse dispositivo será descartado ao lixo, pelo desconhecimento do profissional técnico. Fica aqui então a pergunta: será que o usuário de um smartphone no valor aproximado entre $500 a $1.100 irá acreditar que terá que descartar o dispositivo somente pela resposta simplista e costumeira do técnico que o defeito é na placa eletrônica e, portanto, não tem solução? Eu, particularmente, creio que não. Este usuário irá certamente sair em busca de um profissional técnico que seja capacitado a repará-lo. Vemos aqui um dos componentes eletrônicos responsáveis por uma dessas funções novas que estão sendo também agregadas aos novos smartphones. Circuito integrado NFC, sigla em inglês que significa comunicação entre objetos próximos. O smartphone também poderá se comunicar com dispositivos eletrônicos somente com sua aproximação, algo parecido com o Bluetooth, mas com relativa simplicidade. A aproximação poderá, por exemplo, transmitir um código para que seja reconhecido, semelhante ao cartão que é passado na catraca eletrônica num ônibus urbano, permitindo ao passageiro sua passagem pela catraca, acesso a um teatro, abrir uma fechadura, ligar determinado equipamento, etc. São finitas as utilizações para essa facilidade tecnológica.
Tratando-se de um dispositivo de comunicação, associado a ele tem um oscilador, que será uma frequência de referência para essa comunicação. Evidente que a sua paralisação por algum motivo irá tornar o dispositivo inoperante. Portanto, de frente à inoperância da função de comunicação por aproximação do smartphone, o profissional técnico terá que analisar ambos os componentes eletrônicos, o CI, N, F, C, e também aferir se o oscilador está gerando a frequência de referência correta ao circuito em questão. CI, M, H, L. Outro novo componente eletrônico presente nos atuais smartphones. Este componente eletrônico tem a função de gerenciar e possibilitar a comunicação também com dispositivos externos. Esse circuito integrado tem a função de interligar o smartphone com porta de comunicação para transmissão da informação de imagem com alta definição, geralmente com dispositivos de vídeos de alta definição. Outro componente que, pelo desconhecimento técnico, ao ficar inoperante essa facilidade tecnológica no smartphone, o técnico define como defeito na placa e condena o smartphone ao lixo eletrônico. Olhando agora a placa eletrônica pelo lado posterior, vemos o setor lógico, com os processadores e memória. Processador principal ou CPU, processador responsável pelo gerenciamento de todas as funções no smartphone. Processador de radiofrequência, processador que faz o gerenciamento das funções do setor de radiofrequência. Este componente eletrônico, juntamente com o CI-DRF, o amplificador de potência e o oscilador DRF, complementa a função telefone celular que há em todos os smartphones. Memória, cuja função é armazenar o software operacional. Dado um zoom no setor lógico, fica mais fácil conhecer os componentes e suas funções. O processador principal, CPU, oscilador principal, responsável pela geração do pulso de clock para a CPU. A sua operacionalidade é vital a todo smartphone. Qualquer defeito neste componente torna o smartphone inoperante. Sequer irá ligar, tornando o dispositivo totalmente morto. É frequente encontrarmos em assistências técnicas smartphones descartados ao lixo eletrônico porque não ligam mais. Geralmente, o técnico realiza uma ressolda em toda a placa eletrônica em busca de solda trincada, ou por acreditar que realizando um superaquecimento na placa irá recuperar o componente eletrônico responsável pelo defeito. Faz o retrabalho de solda em toda a placa, o que é um procedimento totalmente equivocado, pois o correto é atuar somente no setor responsável pela realização da função que apresenta agora o defeito. Quando faz esta prática, demonstra total desconhecimento dos componentes eletrônicos, funções e defeitos. Nenhum componente eletrônico retorna à sua operacionalidade depois de ter sido exposto a calor extremo. Incrível! Mas há vários profissionais no mercado que acreditam nessa informação e expõem a placa eletrônica a temperaturas extremas. Na grande maioria, o defeito está no oscilador principal, que devido à queda
ou oxidação, forte impacto, deixou de gerar a frequência de referência, ou seja, o pulso de clock, este necessário para que a CPU funcione, realizando a rotina de software. A solução é a troca por outro oscilador de igual valor. Processador de energia. Circuito integrado, responsável pelo gerenciamento da energia em todo o smartphone. Ao seu lado encontra-se o oscilador de referência, também vital ao seu funcionamento. O mesmo raciocínio para o oscilador da CPU. Esse, deixando de exercer a sua função, irá paralisar todo o smartphone. IFPMIC, circuito integrado, responsável pelo gerenciamento da carga da bateria. Qualquer anomalia durante a carga da bateria, o profissional técnico deverá analisar os componentes periféricos a este circuito integrado, ou mesmo o próprio circuito integrado. E o sensor barômetro, cuja função é identificar a pressão atmosférica do local onde se encontra o usuário com o smartphone. Na extremidade da placa eletrônica há outras facilidades tecnológicas. Giroscópio, cuja função é detectar o movimento de rotação do smartphone. Esta função faz a tela girar conforme viramos o smartphone. Acelerômetro tem a função de detectar o movimento do smartphone. Bluetooth e Wi-Fi, tecnologia já conhecida de todos os profissionais técnicos. GPS, circuito integrado, responsável pelas funções necessárias aos softwares de identificação em mapas e localidades. E o circuito integrado ISP câmera, responsável pelo tratamento das imagens captadas pela lente de captura de imagens. Vemos aqui mais dois osciladores, também vitais às funcionalidades dos componentes a eles relacionadas. Sempre atentar para esse detalhe. Quando uma função deixar de ser exercida, observar o componente responsável, componentes adjacentes e o oscilador de referência. O GPS, Bluetooth e Wi-Fi funcionam associados às suas frequências de referência. O smartphone Samsung 3 possui 6 osciladores de referência, diferente dos telefones celulares comuns, que possuem 2 osciladores apenas. Oscilador VCT-CXO, que dá referência de frequência para o CI de radiofrequência, e também fornece o pulso de clock à CPU. E o Sleep X-Tal, que dá referência ao processador de energia e áudio em muitos projetos. O smartphone, por ter vários sensores e componentes de comunicação com dispositivos externos, necessita de um número maior de osciladores que geram frequências de referências. Portanto, na análise de um defeito, sempre levar em conta a aferição destes componentes, que são vitais ao funcionamento adequado do smartphone. Os instrumentos básicos de aferição dos componentes eletrônicos que você deverá ter em sua bancada, caso a opção seja trabalhar no segmento de diagnóstico e reparo de defeitos em placas eletrônicas de smartphones. É um segmento que certamente o fará diferenciado entre os técnicos que optam por atuarem somente no reparo periférico, realizando trocas de alto-falantes, microfones, gabinetes e telas de toque e display.
É sabido que estes instrumentos possuem valores um pouco mais elevados em relação aos demais instrumentos que são comuns na bancada do técnico. Porém, saliento que conforme vai crescendo o movimento de aparelhos entrantes com defeito na assistência técnica, o profissional, para ter uma resposta mais precisa e solução rápida, deverá investir em instrumentos de testes mais sofisticados. Uma boa e simples assistência técnica terá que ter como básico essa estrutura de instrumentos de testes. Melhores instrumentos e ferramentas em nossa bancada traduzirá em rapidez na solução de qualquer defeito e na qualidade do serviço executado. Portanto, invista sempre que possível no quesito ferramentas e instrumentação e não se esqueça, para permanecer com qualidade no mercado, é fundamental estar sempre atualizado com as novas técnicas e tendências tecnológicas. Participe sempre de cursos e seminários técnicos. O ideal é, pelo menos uma vez ao ano, participar de um curso para reciclagem e atualização dos conhecimentos, além, é claro, de ampliar a rede de relacionamento técnico no segmento que atua. Sempre é importante conhecer os componentes eletrônicos que fazem parte da placa eletrônica. Quando suas funções não são executadas corretamente, aí se dá o defeito. Portanto, podemos concluir que a anomalia sempre será a disfunção de um componente, ou setor a qual ele está inserido, seja por forte impacto, oxidação devido à presença de líquido, transiente de energia, trilha rompida, solda fria, fadiga do material, falha do software operacional ou uso inadequado do usuário. Conhecendo suas funções, fica fácil a localização do defeito, pois quando essas funções não são executadas corretamente, sempre o defeito será a disfunção de um componente eletrônico ou o software operacional corrompido. Vocês são nossos convidados a participarem das nossas palestras gratuitas sobre temas relacionados à manutenção de dispositivos móveis portáteis. Deixarei no final da palestra um slide com o link para solicitarem o certificado de participação na palestra de hoje. Acessem a sala de videoconferência sempre através do nosso site www.telematica.com.br. Será sempre um prazer tê-los conosco. Agradeço a participação de vocês em nossa palestra de hoje. Boa noite, felicidades e sucesso sempre. Obrigado.